Você já se perguntou como um homem, um apóstolo de Cristo, poderia ter sobrevivido a um caldeirão fervente de óleo? A história do apóstolo João, supostamente fervido em óleo e sobrevivido, ecoa através dos séculos, alimentando a imaginação e suscitando questionamentos cruciais sobre a natureza da fé, da perseguição religiosa e da própria história. Será um milagre? Uma lenda? Ou uma narrativa distorcida por interpretações ao longo do tempo? Desvende os mistérios por trás dessa história fascinante e controversa. Nesta jornada, mergulharemos nos detalhes da vida do apóstolo João, desvendando as nuances históricas, as crenças da época e as interpretações teológicas que cercam esse episódio. Compreenderemos por que essa narrativa, embora questionável sob a ótica da história, continua a inspirar e intrigar, oferecendo insights valiosos sobre a resiliência humana e a fé em tempos de adversidade. Você descobrirá as diferentes perspectivas que cercam a história, desde as interpretações mais ortodoxas até as análises mais céticas, e sairá com uma compreensão mais profunda sobre o contexto histórico e religioso em que essa narrativa se desenvolveu. O apóstolo João, em um momento de provação extrema, foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. Este evento, envolto em mistério e fé, ecoa como um dos capítulos mais notáveis na história do cristianismo primitivo. Em uma época marcada por perseguições implacáveis e desafios inimagináveis, a figura de João se destaca como um símbolo de coragem, resiliência e um vínculo profundo com o divino. Imagine ser contemporâneo de Cristo, vivenciando os milagres que transformaram vidas e testemunhando palavras que ainda hoje ecoam com poder. João foi mais do que um observador, ele esteve presente nos momentos mais significativos do ministério de Jesus, desde as bodas de Caná até o Calvário. Sua proximidade com o Messias o tornou o discípulo amado, um título que reflete sua devoção e seu papel central na história sagrada. Filho de Zebedeu e Salomé, João era pescador por profissão, um jovem que trabalhava ao lado de seu irmão Tiago no mar da Galileia. Proveniente de uma família próspera, seu pai possuía empregados no negócio da pesca, Marcos 1h20. Apesar de sua posição confortável, João foi atraído pelo chamado espiritual, primeiro como seguidor de João Batista e, posteriormente, como um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, João 1:35-37. João era o mais jovem dos apóstolos, com cerca de 24 anos quando deixou tudo para seguir Cristo. Sua juventude não o impediu de ser uma presença constante e ativa entre os 12. De temperamento intenso, ele e Tiago foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão, Marcos 3:17, uma alusão à sua paixão e zelo, que se manifestavam tanto em sua defesa da mensagem de Cristo quanto em momentos de impetuosidade. Testemunha ocular de milagres como a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e peixes e a transfiguração de Jesus, João foi moldado por experiências que transcendem a compreensão humana. Sua convivência com o Messias não apenas fortaleceu sua fé, mas o preparou para enfrentar desafios incomensuráveis, incluindo perseguições severas após a ascensão de Cristo. Os evangelhos também revelam aspectos únicos de sua relação com Jesus. Foi João quem reclinou sua cabeça no peito do Senhor durante a última ceia, uma demonstração de intimidade e confiança, João 13:23-25. Ele também esteve presente no momento mais doloroso de Jesus, aos pés da cruz, onde recebeu o encargo de cuidar de Maria, a mãe de Cristo, João 19:26-27. Após a crucificação e ressurreição, João dedicou sua vida à propagação da mensagem de salvação. Ele desempenhou um papel vital na formação da igreja primitiva, sendo autor de parte significativa do Novo Testamento, incluindo o Evangelho que leva seu nome, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Seu estilo literário, carregado de profundidade espiritual e simbologia, continua a inspirar e desafiar estudiosos e crentes ao redor do mundo. No entanto, sua vida não foi isenta de tribulações. Dos 12 apóstolos, 10 morreram como mártires, enquanto Judas Iscariotes tirou sua própria vida. João, por sua vez, enfrentou um destino singular. Segundo a tradição cristã, ele sobreviveu milagrosamente à tentativa de execução em óleo fervente, um evento que evidenciou não apenas a intervenção divina, mas também sua missão inacabada. A sobrevivência de João após ser imerso em óleo fervente é um testemunho poderoso da fé que transcende o físico. Ele não apenas sobreviveu a esse episódio,
mas continuou sua obra, sendo exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu as visões que compõem o Apocalipse. O relato de sua vida, no entanto, ainda guarda camadas de profundidade que merecem ser exploradas. O que essa sobrevivência significa? Quais mensagens João ainda tinha para transmitir? Que propósito maior o manteve vivo em meio a circunstâncias tão extremas? O apelido Filhos do Trovão, Marcos 3:17, dado por Jesus aos irmãos João e Tiago, não era apenas uma designação simbólica, mas uma clara alusão ao temperamento fervoroso que os caracterizava. Embora fossem, em sua essência, homens de coração dedicado e leal, em certas ocasiões suas emoções intensas vinham à tona de forma explosiva. Um exemplo emblemático disso está registrado quando os dois irmãos reagiram à rejeição dos samaritanos, que se recusaram a receber Jesus em sua aldeia. Sem hesitar, propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Lucas 9:54. Esse comportamento impulsivo não era um caso isolado. Em outra ocasião, João, ao observar um homem que não fazia parte do círculo dos 12 apóstolos expulsando demônios em nome de Jesus, prontamente foi relatar ao mestre, dizendo: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e o proibimos, porque ele não nos segue. Marcos 9:38. Esse zelo extremo reflete um temperamento vigoroso, mas também evidencia um profundo amor por Jesus e um desejo de proteger a integridade de sua missão. João era muito mais do que apenas um seguidor de Jesus. Ele desfrutava de uma proximidade ímpar com o Mestre, sendo conhecido como o discípulo amado. Essa relação especial é ilustrada em momentos como a última ceia, onde João reclinou a cabeça no peito de Jesus, João 13:25, revelando a confiança e intimidade que existia entre eles. Foi ele quem, naquela mesma ocasião, ousou perguntar diretamente ao Mestre sobre quem seria o traidor. Ao longo do ministério de Jesus, João esteve presente nos eventos mais significativos. Ele acompanhou Jesus na ressurreição da filha de Jairo, sendo um dos poucos escolhidos para testemunhar aquele milagre, Marcos 5:37. Estava ao lado do Mestre no Monte da Transfiguração, presenciando a glorificação de Jesus em um momento de profundo significado espiritual, Mateus 17:1. No Getsêmani, durante as horas de maior angústia de Jesus, João permaneceu próximo, demonstrando sua fidelidade em meio ao sofrimento, Mateus 26:37. Além de sua presença constante, João também foi incumbido de tarefas importantes. Ele, junto com Pedro, foi encarregado por Jesus de organizar a preparação da Páscoa, o que incluía os preparativos para a última ceia, Lucas 22:08. Essa responsabilidade reforça a posição de destaque de João entre os discípulos. Na crucificação, enquanto muitos discípulos fugiram ou observaram de longe, João permaneceu ao pé da cruz. Foi a ele que Jesus confiou uma das maiores responsabilidades, o cuidado de Maria, sua mãe. As palavras de Jesus, eis aí tua mãe, João 19:26-27, não apenas simbolizam o vínculo entre eles, mas também refletem a imensa confiança que o Mestre tinha em João. Após a ascensão de Jesus, João continuou a desempenhar um papel central na igreja primitiva. Ele esteve presente na Assembleia dos 120 discípulos, onde Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, Atos 1:26. No dia de Pentecostes, testemunhou o derramamento do Espírito Santo, um evento que resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas em um único dia, Atos 2:41. Apesar das perseguições que se seguiram, João permaneceu firme em Jerusalém, ao lado dos outros apóstolos, enquanto muitos discípulos eram dispersos, Atos 8:1. À medida que o cristianismo crescia, também aumentava a oposição por parte dos líderes religiosos. João enfrentou prisões e perseguições, mas sua pregação continuava a atrair multidões para a fé em Cristo. Sua longevidade como apóstolo ativo tornou uma figura de grande influência, ao mesmo tempo, um alvo para aqueles que se opunham ao cristianismo. A resistência dos líderes religiosos era tamanha que declararam que enquanto a voz de João fosse ouvida, o movimento cristão continuaria a crescer. Os eventos narrados até aqui são apenas fragmentos de uma vida profundamente marcada pela proximidade com Jesus e pela dedicação à propagação do Evangelho.
No entanto, há ainda muito a ser explorado sobre o impacto de João nos anos que se seguiram, suas epístolas, sua visão no Apocalipse e os desafios enfrentados em sua jornada. Cada detalhe de sua trajetória aponta para um legado que transcende o tempo. A trajetória do apóstolo João é marcada por desafios intensos e perseguições severas, consequência direta de seu compromisso inabalável com a pregação da palavra de Deus. No período em que o cristianismo começava a se expandir, João foi alvo de diversas investidas, mas nenhuma tão feroz quanto as promovidas durante o reinado do imperador romano Domiciano, que assumiu o poder em 81 d.C. Domiciano não apenas governava com mãos de ferro, mas também exigia adoração como se fosse uma divindade. Essa imposição foi o início de uma era de perseguições aos cristãos, que se recusavam a venerá-lo como Deus. Muitos foram açoitados, aprisionados ou mortos por sua fidelidade a Cristo. João, devido à sua influência e dedicação, foi chamado a Roma para enfrentar julgamento sob falsas acusações, que incluíam ensinamentos heréticos e até idolatria pessoal. Levado diante de uma multidão no Coliseu, João foi condenado à morte em um ato destinado a humilhar e extinguir sua liderança. Sua execução foi orquestrada para ser um espetáculo público, algo que reforçaria o poder de Domiciano e intimidaria os seguidores de Cristo. A sentença era brutal. João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, uma pena que, aos olhos dos romanos, deveria ser fatal e exemplar. Contudo, o que se seguiu surpreendeu a todos. João emergiu ileso, sem qualquer sinal de queimadura, protegido por um milagre que testemunhou a soberania divina. Assim como os 3 jovens hebreus foram preservados na fornalha ardente relatada no livro de Daniel, João também foi resguardado pela mão de Deus. Diante desse evento extraordinário, muitos presentes, incluindo pagãos, reconheceram o poder de Deus e se prostraram em adoração. Esse episódio, embora marcante, não encerrou as perseguições contra João. Assustado pelo ocorrido, mas ainda determinado a silenciar o apóstolo, Domiciano decretou seu exílio para a ilha de Patmos, um local remoto usado pelo Império Romano como colônia penal. Patmos era conhecida por suas condições extremas. Prisioneiros eram submetidos a trabalhos forçados, enfrentavam fome, frio e doenças, e raramente saíam vivos. Era, na visão de seus inimigos, um lugar onde João desapareceria em completo isolamento. Contudo, a experiência de João em Patmos foi transformadora. Enquanto muitos viam o exílio como um castigo, para ele, tornou-se um período de profunda comunhão espiritual ali, separado do convívio humano e das pressões terrenas. João recebeu revelações extraordinárias que transcenderam seu tempo. Foi em Patmos que ele escreveu o livro do Apocalipse, um texto que ecoaria por séculos, trazendo mensagens de esperança e advertências para as igrejas e para o mundo. Após a morte de Domiciano, João foi libertado e voltou para Éfeso, onde retomou seu trabalho de pregação. Apesar da idade avançada, continuou a ensinar e liderar os cristãos, mesmo quando sua fragilidade física exigia que fosse carregado por outros às reuniões. Sua influência permanecia intacta, e sua dedicação servia como exemplo para todos os que o ouviam. Embora o relato do caldeirão de óleo fervente não seja explicitamente mencionado nas Escrituras, ele foi preservado pela tradição dos primeiros líderes da Igreja como um testemunho de fé e da proteção divina. Essa história, assim como muitos episódios de sua vida, destaca como Deus pode transformar as circunstâncias mais adversas em oportunidades para manifestar sua glória. E é exatamente nesse ponto que surge uma questão intrigante sobre o impacto de sua obra e as conexões que ele deixou para gerações futuras, algo que merece ser explorado mais profundamente. Separado de sua convivência habitual e afastado das atividades diárias que antes desempenhava, João não permitiu que o exílio interrompesse sua dedicação em proclamar a verdade. Mesmo na ilha de Patmos, conhecida por ser um local de isolamento e trabalho forçado, ele conseguiu estabelecer laços de amizade, mais importante ainda, continuou ganhando almas para o reino de Deus. Sua determinação e fé inabaláveis permaneceram como pilares, mesmo diante de circunstâncias que pareciam insuperáveis. A sobrevivência milagrosa do apóstolo João, frequentemente mencionada na tradição cristã, revela a notável intervenção divina na vida daqueles que seguem fielmente os caminhos de Deus. Relata-se que João foi condenado à morte sob o decreto do imperador romano e, como parte de sua sentença, foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. Contudo,
Para espanto de todos os presentes, ele emergiu ileso, um evento que muitos veem como um testemunho claro da proteção divina. Essa narrativa traz à tona a força de sua fé e o propósito divino em sua missão. João, conhecido como discípulo amado, ocupava uma posição especial entre os seguidores de Jesus. Ele esteve presente em momentos cruciais, como na última ceia, e testemunhou diretamente muitos dos milagres realizados por Cristo. Além de seu papel como apóstolo, ele é amplamente reconhecido por seus escritos, incluindo o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Seus textos refletem não apenas seu profundo entendimento dos ensinamentos de Jesus, mas também sua conexão espiritual com o propósito divino, deixando um legado essencial para a fé cristã. O episódio de sua sobrevivência no caldeirão de óleo fervente frequentemente é comparado ao relato bíblico de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente e saíram ilesos, conforme descrito no livro de Daniel, Daniel 3:16, 28. Ambos os eventos destacam a crença no poder protetor de Deus e no livramento milagroso daqueles que o servem com devoção absoluta. Após sua sobrevivência, João foi banido para a ilha de Patmos, um lugar remoto utilizado pelo Império Romano como uma prisão de alta segurança. Historiadores descrevem Patmos como um ambiente inóspito, onde os prisioneiros eram forçados a trabalhos árduos e viviam em condições extremas. Apesar disso, para João, o isolamento físico não significou distanciamento espiritual. Pelo contrário, foi nesse cenário que ele recebeu revelações celestiais que dariam origem ao livro do Apocalipse. A narrativa de João em Patmos não apenas ilustra sua resistência diante da adversidade, mas também ressalta sua conexão contínua com Deus. Embora as autoridades romanas acreditassem que o exílio reduziria sua influência, a verdade foi o oposto, sua missão foi ampliada, e as mensagens recebidas durante esse período continuam a impactar gerações. Essa história é um lembrete poderoso da resiliência da fé e do cuidado divino que acompanham os servos de Deus. João permaneceu firme, mesmo em circunstâncias que poderiam facilmente levar outros à desesperança. Sua trajetória, marcada por provações e livramentos, inspira reflexões profundas sobre a força da fé e a capacidade de transformar adversidades em oportunidades para cumprir um propósito maior. A fé é um fundamento inabalável que nos guia através das adversidades, um farol que ilumina até os momentos mais sombrios. Em Hebreus 11:1, aprendemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição transcende a compreensão humana, nos convidando a enxergar além das circunstâncias imediatas, confiando em algo maior. A vida do apóstolo João exemplifica perfeitamente essa realidade, revelando como uma fé sólida em Deus pode sustentar e fortalecer o espírito humano, mesmo diante das provas mais árduas. Ao longo de sua caminhada, João enfrentou situações que colocariam qualquer um à beira do desespero. No entanto, ele permaneceu firme, sabendo que, como está escrito em Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa certeza de vitória, ancorada no amor de Deus, transformou as dificuldades em ferramentas para seu crescimento espiritual, demonstrando que a fidelidade divina transcende a lógica terrena. Tiago 1:12 nos traz uma promessa poderosa: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A coragem de João em meio às perseguições nos recorda que as provações não são o fim, mas sim etapas de uma jornada que culmina em glória eterna. Seu exemplo nos encoraja a perseverar, sabendo que cada desafio enfrentado com fé se torna uma oportunidade de testemunhar o poder transformador de Deus. Essa mensagem é também ecoada nas palavras de Paulo em 2 Coríntios 4:8-9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. João viveu essa realidade, sendo um exemplo vivo de como a presença constante de Deus nos sustenta, mesmo quando enfrentamos circunstâncias que parecem insuportáveis. Ele nos lembra que, embora sejamos frágeis em nossa humanidade, somos fortalecidos pela graça divina que nos acompanha em todos os momentos. Enquanto refletimos sobre a jornada de João, somos convidados a examinar nossa própria caminhada de fé. Quantas vezes permitimos que os desafios nos afastem do propósito divino?
A vida de João nos ensina que a verdadeira força não reside em nossa capacidade de evitar dificuldades, mas na nossa disposição de nos rendermos à vontade de Deus, confiando que Ele está no controle, mesmo quando não compreendemos os detalhes. Que essa reflexão nos conduza a um lugar de entrega, onde nossa confiança em Deus se torne mais profunda e nosso coração seja moldado pela certeza de Suas promessas. E à medida que continuamos a explorar os exemplos de fé e perseverança na palavra, somos desafiados a nos posicionar como testemunhas vivas do poder transformador de Deus, tornando-nos luz em um mundo que clama por redenção. Mas essa jornada não termina aqui. Ainda há muito mais a ser descoberto sobre a força da fé e os exemplos de vida que a Bíblia nos apresenta. Aceite Jesus hoje. Comente "Eu te aceito, Senhor Jesus", e comece sua transformação agora. Não se esqueça de curtir e compartilhar.